Gostaria de convidar o pastor João Tavares. É uma honra poder ter o Senhor conosco aqui, ter o Senhor fazendo parte desse movimento Homens com Propósito. É uma honra, irmão. Esse aí é o seus servos. Servos de Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Esse bom dia não tá de homem de propósito. Bom dia. Bom dia! Isso, agora eu vou até pegar meu caderno aqui. Meu Deus. É de verdade... Acho que eu derrubo isso. É de verdade uma honra estar aqui com vocês, estar aqui diante de homens gigantes, líderes extraordinários, pais de família. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Bênção, maravilhoso. Pais, filhos, maridos, alguns legendários. Cadê os legendários? Aú! É isso aí, bonito. Legendário fala grosso, né? Senderista começa com au! Aí, depois ele aprende. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar aqui diante de vocês, de poder fazer parte desse projeto, de algo que Deus colocou no coração do Cleston como uma visão extraordinária, que de verdade esse movimento é o que transforma não apenas a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós, mas é o início de transformação de gerações. Eu acredito muito quando nós olhamos aqui para esse pátio, eu me emociono de ver isso, porque eu sei que daqui, para alguns podem olhar e parecer até algum movimento pequeno, algo que está se iniciando, mas é exatamente a quebra de maldição que vem há muitos anos sendo deturpada durante muito tempo. Hoje aqui, a sua presença nesse lugar está dando um recado para o inferno, de que aqui existem pessoas que estão quebrando todos os padrões que o inferno disse que não era verdade, que homem não pode ser líder, homem não pode ser isso, homem não pode ser aquilo. Não, não, não. Você está aqui com o propósito de quebrar esse paradigma e transformar a sua geração. Agora imagina, ela começa através de cada um individualmente, transformando uma geração. Daqui saem homens transformados, forjados, que levantaram bem cedo. Isso mostra uma diferença muito grande, que você tem no seu coração o desejo de transformar a sua geração. E isso é comovente, isso é maravilhoso, e isso é o princípio de algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para estar compartilhando com cada um de vocês. Cleston, se eu chegar aqui perto da mesa, vai atrapalhar alguma coisa? Ah, foi? Não, beleza, benção, tá, porque eu ia colocar ali. Então, assim, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no nosso coração, algo que eu acho que a gente já aqui todos se conhecem já, ou alguns se conhecem, outros não. Legal, então vamos fazer o seguinte, você vai agora levantar por 1 minuto e você vai conhecer alguém que você ainda não conheceu aqui, porque isso é importante. Porque imagina, você está transformando uma geração, aí você se conecta com outro que está transformando uma geração. Então agora são 2 gerações sendo transformadas. Então eu vou pedir para que você fique de pé agora por 1 minuto e você vai abraçar, cumprimentar, abençoar e profetizar na vida de alguém que você ainda não falou hoje. Maravilhoso, agora você pode sentar. Isso, que bom, agora acho que todo mundo já conhece, quase todo mundo, né? E o propósito é esse, é espalhar. Você sabe como é que... Eu acho que aqui ninguém gosta de churrasco, não, né? Ixi. É igual brasa, irmão. Quando tu tá acesa, conecta na outra, pega fogo e vai aumentando. E aí vai só melhorando. A gente não combinou não, né, Cleston, de falar de Moisés não, né? Não. Nem do povo de Israel, não combinamos isso não, né? Tá certo. É porque isso deixa bem claro que o Espírito Santo está aqui atuando. Só um amém, hein? Amém. Amém. O Cleston fez um comentário sobre o povo no deserto e liga muito ao que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Eu sou João Tavares, eu sou voluntário ali na Igreja Lagoinha, Orlando Church, e como eu disse já no início, repito, é uma honra poder participar com vocês aqui, tá podendo trazer essa palavra que eu espero que possa motivar, possa intensificar o seu propósito em Deus. Eu intitulei essa palavra como liderança na vida e no reino de Deus. Eu acho que é um momento muito propício para que nós falássemos de liderança. Hoje existe uma confusão nessa questão, nesse quesito de liderança, de ser líder, de como liderar, e ao mesmo tempo também existe um outro mundo, um outro lado que fala muito sobre liderança, mas muitas vezes não traz uma clareza sobre o que é ser líder no reino de Deus.
Porque existe uma diferença de uma liderança normal, natural, uma liderança, vamos dizer assim, ordinária, e uma liderança baseada no reino de Deus. A liderança no reino de Deus, ela é diferenciada. A liderança dentro do reino de Deus, ela vem seguida de propósitos, ela vem seguida de novos hábitos, ela vem seguida de novos princípios, ela vem seguida de visão. Então ela tem todo um trâmite diferenciado que nos leva a vivenciar uma liderança pura, uma liderança digna e uma liderança eficaz. Quem está comigo? Amém. O chamado para liderar, eu quero ler com vocês em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E eu vou ler alguns versículos com vocês, dentro do tempo que o Cléston me deu. Ele disse que é só 2h30, 3 horas. Opa, aí esse eu esperava só um amém mesmo. Esse eu não esperava muitos améns, não. Êxodo 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E aí Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse o seguinte: Moisés, Moisés. Aí ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou e disse o seguinte: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. E aí disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou e disse o seguinte, presta atenção: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo, e por isso eu decidi a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Versículo 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí Moisés agora vai responder a Deus dizendo assim: então Moisés perguntou a Deus e disse o seguinte: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? E Deus respondeu a ele assim: eu estarei com você. Este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Eu quis ler toda essa introdução, essa história, porque eu preciso que você nessa manhã se identifique com isso. Eu preciso que você escute isso e entenda quem era Moisés. Entenda que o chamado para liderar de Moisés, ele chama um homem comum. Nós olhamos os heróis da fé como Moisés, como Abraão, como Isaque, como Jacó, e nós os colocamos em um pedestal de fato que devem ser colocados, pelo que eles viveram como algo extraordinário. Mas o que mais me chama a atenção para começar a trazer para vocês uma clareza nessa manhã, homens com propósito, é que Deus chama homens comuns. O chamado de uma liderança, ele não está baseado em capacidade, ele não está baseado em condição, ele não está baseado, na verdade, na maioria das vezes, eu quero já começar a ser bem claro com vocês, na maioria das vezes Deus chama pessoas incapacitadas, chama pessoas sem recursos, porque Ele quer fazer algo através de nós e deixar bem claro que Ele é quem fez. Mas Ele precisa de você. Essa história que nós ouvimos muito tempo, Deus não precisa de você, Deus faz acontecer sem você, é mentira. Deus precisa de você.
Deus precisa tanto de você e Deus quer tanto você na sua liderança, exercendo essa liderança eficaz, que toda a história bíblica é baseada em Deus indo atrás de restituir o seu relacionamento com o homem. Moisés, em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 a 12, ele deixa bem claro esse chamado de um homem incapaz. Deus, na sua soberania, ele escolhe homens incapazes para que ele possa manter o seu propósito vivo através de você, mas por ele, para todo sempre. A capacitação para liderar, ela é treinável, ela é desenvolvível. Você consegue treinar uma pessoa a liderar, você consegue pegar as pessoas mais incapazes e treinar. E aqui nós vamos ver um passo a passo que Deus começa a dar a Moisés. E eu escolhi Moisés porque, como eu disse, foi algo que o Espírito colocou muito forte no meu coração, o Espírito Santo. E eu queria trazer isso para que você entendesse a incapacidade de Moisés de falar, de liderar, de agir. Todas as circunstâncias da vida de Moisés, elas apontavam para a falência. Elas apontavam para a destruição desde o seu nascimento, desde quando, na época da sua pequena infância, na sua pequenez, houve um assassinato de crianças dele. E ele foi o sobrevivente. Então ali ele vai ser criado na casa de Faraó, ele vai ser criado pela filha de Faraó, mas ele escolhe não ser chamado filho da filha de Faraó e ele abandona tudo para poder viver uma liderança extraordinária. Mas como a gente pode olhar para um homem que não tinha como conversar bem, não falava bem, não tinha um good speech, não era um dos melhores palestrantes, e Deus o chama, e ele faz essa pergunta a Deus, né? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? O líder segundo Deus é aquele que carrega princípios, valores e propósitos. Moisés, ele se torna um dos maiores líderes da história, mesmo não tendo os requisitos naturais para liderar diante de Deus. Eu quero trazer para vocês algumas características. Vocês me permitem trazer algumas características de Moisés? Quem está comigo? Amém. Se você quiser pegar o seu bloco de nota, fica à vontade, tá? Porque isso aqui é algo forte, eu quero que você medite nisso, mastigue, pense sobre isso e, de fato, pratique. O que eu gosto de sempre dizer é que é muito importante nós ouvirmos lindas palavras. Eu criei um hábito já há alguns anos de que sobre palavras e profecias eu anoto todas elas. Porque eu comecei a olhar para trás, Cleston, e comecei a ver tantas palavras que eu recebi na minha adolescência, na minha juventude, e que eu não lembro mais. Eu não sei você, mas eu agora, nessa pouca idade que eu tô, de apenas 20 e poucos anos, eu pareço ter 20 e poucos anos, sim? Olha só, eu achei que eu tinha amigos aqui, ninguém concordou. Mas eu comecei a entender que algumas delas eu esquecia. Só que eu não deixava de vivê-las. Isso que é maravilhoso. Eu vivi muitas das palavras antigas, mas eu não as lembrava. E elas só me eram trazidas à memória quando eu estava vivendo. Então eu decidi, falei assim, não, eu vou lembrar delas. Por quê? Porque eu posso ser intencional. Algo aconteceu conosco algum tempo atrás, de uma palavra que nós tínhamos recebido 2 anos antes daquilo acontecer. E quando eu vivi aquilo, foi muito forte. Eu falei assim, eu não precisava ter esperado 2 anos para viver isso. Se eu tivesse entendido essa palavra 2 anos atrás e começado a caminhar em direção a essa palavra, eu teria vivido ela. Moisés recebeu um comando de Deus. Porque parece que o que eu estava falando não está ligado a isso, mas está totalmente ligado. Moisés, ele recebeu uma palavra de Deus e ele tinha a decisão de ou mover-se em direção a essa liderança ou não. Ou permanecer naquele lugar que ele se encontrava. Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Ele poderia ter ficado ali. E ele poderia ter causado um grande delay. Mas não, ele decidiu, falou, beleza, não é sobre a minha capacidade, mas é sobre a necessidade do povo. Então deixa eu já começar a trazer alguma coisa para você. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a necessidade da sua esposa. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a necessidade dos seus filhos. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre a necessidade de uma geração que precisa daquilo que você tem dentro de você, como um líder excelente, para poder transformar uma geração. O chamado de Deus e a obediência de Moisés. Moisés, ele não escolheu ser um líder. Ele foi chamado por Deus para ser um líder. Eu não espero que você escolha ser um líder hoje. Eu espero que você entenda que você já foi chamado para liderar. Você já tem sobre a sua vida um chamado de liderança. Você é pai, você é marido, você é líder na sua empresa, você é líder no seu... Não, mas eu sou funcionário. Não.
Você é um colaborador da onde você está, e aonde você está você lidera. Você lidera falando, você lidera não falando. Você lidera com as suas atitudes, você lidera com as suas ações, você lidera com os seus princípios, com os seus valores. Moisés, ele começa a jornada entendendo que o chamado para liderar era mais forte do que o desejo de liderar. Êxodo 3:10. Agora venha, olha o chamado de Deus, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O chamado de Deus é exatamente isso. Ele olha para você, homem, ele olha para mim, ele diz assim: eu chamo você, para que você seja líder na sua geração. É um chamado, é um calling, é um chamado de venha para fora. Ele não está perguntando se você entende isso e gosta disso e curte isso. Não, ele está dizendo assim: você já tem esse chamado. O que você precisa é viver ele, é escolher viver esse chamado. Segunda característica de um homem, de um líder, de um chamado no reino de Deus, é a humildade e a dependência de Deus. Moisés, ele era um líder humilde e ele se humilhava sempre diante do seu Senhor. Êxodo 33:10. Eu vou ler para você aqui, que aqui no eletrônico vai rapidinho, ó. 33:10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Tudo o povo levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés, ele constantemente se humilhava diante de Deus. O versículo 13 vai dizer assim, ó: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha o favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Irmão, ele entendeu o chamado, ele aceitou o chamado e ele foi porque ele entendeu que a liderança já estava sobre ele. Ele falou assim: ok, peraí, a liderança está sobre mim, mas a minha capacidade não me permite exercê-la. Então eu vou me humilhar diante dele. Porque a Bíblia diz, né, que os humilhados serão exaltados, sim ou não? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, sim ou não? Não, quem se humilhar. É nós nos humilharmos. Não é sobre a humilhação externa, é sobre a nossa humilhação. É sobre nós reconhecermos a necessidade e a dependência que nós temos em Deus. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, nós não estamos falando de você ser apontado, humilhado, pisado, rejeitado por outros. Não é externo, é interno. É sobre você entender a sua necessidade de se humilhar diante de Deus e reconhecer a necessidade e a dependência. A razão que Moisés teve êxito naquilo que ele fez foi que ele reconhecia suas limitações e ele sempre buscava confiar na presença de Deus e na liderança que foi imputada sobre ele através da sua humilhação diante de Deus, dizendo assim: Senhor, se eu for com a tua presença, vai dar bom. Se eu levantar e fizer com a tua dependência, vai dar bom. Agora alcancei favor diante de ti, e eu te peço que faça saber que neste momento o teu caminho é para que todos conheçam, é para a libertação do teu povo, é para a salvação da minha casa, é para o cuidado da minha família, é para o cuidado da minha esposa, é para o desenvolvimento dos meus filhos, é para o crescimento da minha igreja, é para a mudança da minha geração, é para a transformação da minha nação, é para a mudança de Orlando. Orlando nunca mais vai ser a mesma por causa desses homens que decidiram liderar de maneira extraordinária. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Coragem e perseverança é uma terceira característica que Moisés carregava. Moisés enfrentou o Faraó repetidamente, mesmo quando parecia impossível liberar o povo. Êxodo capítulo 7, o versículo 6, ele vai dizer assim: assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Como que é que eles fizeram? Vou ler de novo, ó. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Como é que eles fizeram? Como o Senhor ordenou. Como o Senhor lhe ordenou. Quando você entende que a sua liderança, a sua dependência, a sua humildade leva você a uma intimidade com Deus, você começa a entender as ordenâncias de Deus, que são a base de todos os princípios, valores e o propósito. A ordenança de Deus, mas eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus falando comigo, eu gostaria tanto de ouvir Deus me dando um direcionamento de como fazer isso, aquilo ou aquilo outro. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar: Ele já falou.
Está aqui. Ele já te deu esse direcionamento. Ele já escreveu, ele colocou no livro da vida. Então você quer ouvir o direcionamento de Deus? Intimidade com Ele. Você quer ser nessa manhã, se tornar cada dia mais. Eu sei que eu estou diante de grandes homens, homens excelentes, homens extraordinários. Mas você quer se tornar esse líder extraordinário na presença de Deus? Ouça as ordenanças que Deus tem separado para você. Tenha sensibilidade dessas ordenanças. E assim eles fizeram de acordo com o que Deus lhes tinha ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos quando foram falar com Faraó. Come on. Quem aqui está com 83 anos? Deixa eu ver. Thank you so much. Nenhum de vocês vão se levantar aos 83 anos para fazer o que Deus tem para realizar. Você vai se levantar hoje. Amém. Com a idade que você está, 20, Amém. 25, 35, 45. E vou parar por aqui, que eu acho que não tem ninguém aqui acima de 45. Deus abençoe. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Humildade e dependência de Deus, coragem e perseverança. Ele demonstrou fé ao guiar os israelitas pelo Mar Vermelho, confiando que Deus abriria um caminho aonde não havia caminho. Ele confiou de tal forma em Deus que os empecilhos para um líder extraordinário, eles apenas começam a se tornar stepping stones, apenas degraus, apenas pedras que vão nos levar ao próximo. Desafios para homens extraordinários não existem. Desafios, eles são apenas passos a serem conquistados. Na verdade, não teria absolutamente graça nenhuma eu estar diante de homens extraordinários e não falar de desafios que já foram conquistados, porque nós nos esquecemos deles. Eles se tornam turvos diante da gente no passar do tempo. A gente vem para os Estados Unidos, vem para a América, o negócio fica legal, fica tranquilo, fica smooth, fica nice. Na verdade, aqui é tudo tranquilo, aqui a gente ganha em dólar, pelo amor de Deus, não é verdade? Aqui é fácil, aqui é tranquila a vida, não é verdade? Aqui a gente não rala, aqui a gente só colhe, sim ou não? Só que não, né? Só que não, né? Só que nós enfrentamos esses desafios já. Há pouco tempo eu falava para um grupo de empresários, uma liderança aqui dos Estados Unidos, que eu amo falar é aqui. Porque aqui eu vejo homens que são forjados de uma maneira diferenciada. Eu vejo homens que olharam lá atrás um dia a necessidade da sua família, as circunstâncias naturais e falaram assim, não, eu preciso mover para algo maior, eu preciso tomar uma decisão. E tomam a decisão. O perigo que a gente encontra é de que essa neblina de que nós já estamos vivendo algo extraordinário, ela nos impeça de viver o novo, de viver o próximo, de viver a nova estação. Se você olhar Moisés, ele era adotado pela filha de Faraó, vivia num palácio com riquezas, conquistas, grandes negócios. Estava muito top, estava muito bem. Mas existia um povo que precisava de uma liderança extraordinária. Então não é sobre o que ele tinha, mas sim sobre o que o povo necessitava. E ele abdicar de tudo que ele tinha, de tudo que ele já tinha conquistado ou herdado, para que fosse libertar o povo, isso fala muito alto sobre a grandeza do propósito de Deus na vida dele, na sua vida e na minha vida. Você sair do seu país, dar esse passo de vir para um país estrangeiro, para viver o extraordinário de Deus nesse país. Ah, mas como que eu posso viver isso? Você já está vivendo isso. Você já está fazendo isso. Você já está num lugar diferente do que você estava. Você já está um passo à frente de muitos e de milhares de homens que não tomaram uma decisão para mudar o ambiente da sua família, para mudar o ambiente dos seus filhos, para dar um futuro diferenciado para sua casa. Então o fato de você já ter tomado essa decisão já me deixa bem claro de que você já é um líder que começou a viver a liderança extraordinária. E a pergunta fica essa, assim, mas parou aqui? Porque no ápice foi quando Deus chamou a Moisés. E talvez é esse o momento que Deus está trazendo clareza para esses homens aqui. É nesse momento que você está vivendo. Ah, mas eu não estou vivendo o ápice, eu não estou vivendo o melhor ainda. Não. Porque é de glória em glória. Existe algo muito grande que Deus quer realizar através da sua vida. Basta que nós, cada um de nós, nos predisponhamos a realizar o chamado de Deus. Outra característica da liderança de Moisés é a paciência e a resiliência. Eu estou diante de homens pacientes, deixa eu ver, quem está comigo? Amém. Maravilhoso. Paciência é
é um item adquirido do homem devido aos desafios conquistados. A paciência, ela é forjada através das conquistas e desafios. A paciência, ela é conquistada através de você olhar as circunstâncias e ter paz e saber que o momento atual não define o momento futuro. A visão de Moisés era muito maior do que o momento que ele estava vivendo, o desafio de ter que enfrentar aos 80 anos, ter que falar ao faraó aos 83 anos do seu parceiro, terem que chegar diante do faraó e dizer assim, eu vou pegar esses milhares de homens e mulheres e estou vazando. E dele ser ridicularizado, dele levar risada na cara. É isso. É algo que é muito maior do que a capacidade, é muito mais forte do que a nossa capacitação. Ele suportou não somente a faraó, mas ele também suportou constantes reclamações e rebeldia do povo. Não é fácil liderar. Não é easy. Não é brincadeira. Não é coisa de menino. É jogo de gente grande. Liderar mediante você olhar as circunstâncias e as pessoas reclamando, pessoas murmurando, outros não acreditando, outros te acusando, outros olhando e dizendo não vai dar certo. E aí nós superamos isso. Nós superamos essa circunstância. E nós não conseguimos olhar e focar nisso, porque esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso foco. O foco é aquilo que Deus vai realizar lá na frente, é a terra prometida. Ah, mas levou 40 anos, sim. Mas o foco sempre foi a terra prometida. Sempre foi o cumprimento da promessa. Eu não sei aonde você está hoje. Eu não sei se talvez foi só para isso que o Espírito de Deus me trouxe aqui. Talvez para dizer que não. O teu foco não é sobre o que você está vivendo agora, mas é sobre aquilo que Deus estabeleceu para que você venha vivenciar ainda. É apenas o início, é apenas um forjar, é apenas um transformar, é apenas a vestimenta da armadura, é apenas a capacitação vinda do céu, é apenas a comunhão com Deus, é apenas o caminho que Ele te leva para a intimidade com Ele, levantar às 5 horas da manhã para estar aqui, é apenas um passo que você começa a dar para você começar a viver o extraordinário que Deus quer fazer através da sua vida nesse lugar. Resiliência, paciência, ele persistiu, mesmo quando o povo voltava contra ele. Quinta característica, a intimidade com Deus e a intercessão. A busca intencional de Moisés levou a ele ter uma intimidade absurda com Deus. O capítulo 33, no versículo 11, nós encontramos aqui no versículo 11 vai dizer assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. A intimidade com Deus levava ele a ter essa clareza. Ah, mas eu escuto tanto ouvir falar assim que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, o Senhor falou comigo. E para algumas pessoas isso acaba se tornando uma falácia, ou alguns até duvidam de que isso é fato. Mas a verdade é que na intimidade com Deus, o que Deus mais ama fazer é falar contigo. Como Deus fala comigo no íntimo do teu coração. Então como que eu consigo ouvir a voz e a direção de Deus? Na intimidade com Deus. Quem está pegando isso comigo aqui? Amém. É na intimidade com Deus que você vai encontrar o direcionamento para uma liderança extraordinária. É na intimidade que ele buscava intencionalmente todos os dias a Deus. Ele intercedia pelo povo quando o povo pecava. Ele clamava a Deus por misericórdia. Ele entrava na frente de Deus quando Deus queria punir o povo, para dizer assim, não, peraí. Deixa eu ir lá, resolver essa parada com esses caras e eu já volto. E na intimidade com Deus ele conseguiu levar uma liderança extraordinária a ponto de guiar até aquilo que Deus iria realizar na vida do povo. A formação de líderes é uma característica extraordinária de Moisés. Extraordinária. Nós, como líderes extraordinários diante de Deus, chamados do reino, nós precisamos entender que nós fomos chamados para formar líderes. Quem está comigo? Amém. Nós precisamos formar, mas como? Eu preciso formar os meus filhos como líderes extraordinários. Eu preciso formar os meus colaboradores em líderes, transformá-los em líderes. Eu preciso ajudar, ser um protagonista
desse chamado de Deus à liderança extraordinária. É para isso que Deus colocou vocês aqui nessa manhã. Para que vocês entendam a importância de formar líderes através da sua liderança eficaz. Ele aprendeu a delegar tarefas e ser eficaz e efetivo no ofício em que ele foi chamado. Êxodo 18, 21 e 22 vai falar sobre isso. Ele preparou Josué para ser o seu sucessor. Em Deuteronômios 31, de 7 a 8. Vou ler com você Deuteronômios 31, de 7 a 8, diz assim: Moisés chamou a Josué e lhe disse assim, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você estará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais e a você, e ele os fará habitar nela. Moisés chama Josué, coloca ele diante do povo e coloca diante dele assim, a primeira vez que Josué vai ouvir essa palavra, falando assim: irmão, seja forte e corajoso, porque você é quem vai levar o povo a herdar a terra. Ei, Deus colocou você aqui nessa manhã para dizer para você que existe sobre você uma autoridade para que você libere sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre os seus liderados, de que existe um chamado para que cada um deles possa viver através da profecia que você vai liberar sobre a vida deles. Amém. Deus coloca sobre cada um de vocês hoje uma unção profética para que você comece a liberar sobre a vida da sua casa, da sua família, uma liderança extraordinária. Para que você comece a liberar o chamado de Deus na vida deles, para que você comece a profetizar de que através da vida de cada um dos seus liderados e de cada um daqueles que se conectem com você, de que eles também têm um chamado extraordinário para viver, de que eles também foram escolhidos por Deus para liderar de maneira extraordinária, de que eles, através do chamado de Deus, foram capacitados pelo Espírito de Deus para mudar as suas gerações. Uau, meu Deus. Formação de líderes é algo que Deus colocou dentro de cada um de nós como líderes para multiplicar. Deus é o Deus da multiplicação. Ele forma líderes para formarem líderes, que para formarem líderes, para formarem líderes. Uau. Esse é o Deus que nós servimos. E a última dessa manhã, a última característica que eu encontro em Moisés, e eu quero trazê-la para vocês e encerrar com isso aqui, diz: fé e visão extraordinária de futuro. Fé e visão extraordinária de futuro. Sabe, a fé que movia Moisés em direção a viver a visão que Deus tinha dado, ela era uma fé extraordinária, sim. Só que ela era uma fé que ela foi forjada através de uma visão clara de futuro. Dele entender o chamado de Deus para a vida dele, ter clareza sobre o chamado de Deus, entender as suas incapacitações, entender as suas fraquezas, as suas debilidades, se humilhar diante de Deus, mas ter o tempo todo clareza de que ele foi sim chamado para viver o extraordinário diante de Deus. Amém. Ele não perdeu de vista em momento algum. Não foram as murmurações, não foram as reclamações, não foi aqueles 10 dentre os 12 que disseram que a terra não era boa, quando Deus já tinha dito que a terra era boa. Não foi a reclamação do povo que fez ele parar. Não foi o povo adorar outros deuses no deserto quando ele desceu do monte que fez ele parar. Não foi a murmuração do povo quando não tinha comida que fez ele parar. Não foi a murmuração do povo quando faltou água que fez ele parar. Não, absolutamente nenhum dos desafios que apareceram diante de Moisés fez ele parar, porque ele tinha fé e ele tinha uma visão extraordinária de futuro. Ele sabia aonde que ele ia, ele sabia quem tinha chamado. Quando você entende quem te chamou, a visão não se torna turva, as reclamações não te param, os desafios não te impedem, a falta de recurso não te para, a falta de dinheiro não deixa você fazer aquilo que Deus chamou você para viver, porque não é sobre você, mas é sobre o chamado de Deus na sua vida. Amém. Sabe, a fé movia ele em direção a viver essa visão extraordinária. A fé não impedia ele. Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com você.
Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 25. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escolhido por seus pais durante 3 meses, escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eles não temeram o decreto do rei. Olha isso. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Porque ele fazia o quê? Contemplava a recompensa. Ele fazia o quê? Não, ele fazia o quê, irmão? Contemplava a recompensa. Ei, em nome de Jesus, homens com propósitos, aprendam a contemplar a recompensa. Qual é a recompensa? De ver filhos no altar do Senhor, de ver homens transformados pelo poder de Deus. Qual é a recompensa da minha liderança? De ver vidas sendo salvas. Qual é a recompensa da minha liderança? De ver aqueles homens como você viu, e de termos aqui exemplos de pessoas que decidiram ir para Cristo através da sua liderança. Qual é a recompensa? É encher o céu e povoar a terra de homens e mulheres e filhos, crianças, jovens, adolescentes, que através do seu chamado são forjados pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela graça de Deus. Ei, mas qual é a recompensa? É essa visão extraordinária. A sua fé nessa manhã é ativada. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero ativar a sua fé nessa manhã para que você entenda que o seu chamado é ser aquilo que Deus te chamou para ser nessa geração, para poder completar aquilo que Ele quer realizar nas gerações vindouras. É ser um homem forjado pelo poder de Deus. É ser um homem com um propósito, sabendo exatamente aquilo que ele foi escolhido para fazer, sabendo exatamente aquilo que ele foi chamado para viver, sabendo exatamente qual foi o chamado de Deus na sua vida e vivê-lo, independente das circunstâncias e dos momentos. Ei, nós não paramos por causa dos desafios, nós não paramos por causa dos impedimentos, nós não paramos por causa dos ataques e das calúnias, não, nós continuamos movendo por causa da recompensa, a recompensa de ver os nossos filhos prostrados no altar de Deus, de ver as nossas filhas adorando o nome de Jesus, de ver as nossas esposas levantando as mãos todos os dias e abençoando os nossos lares, porque através de líderes extraordinários nós podemos realizar isso, nós podemos fazer isso. Ah, mas eu não sou capaz. Não, Ele não está buscando homens capazes, Ele está buscando homens dispostos a viver o chamado extraordinário. E ei, no final de tudo, Moisés olha o seu chamado. Moisés olha tudo que ele tinha realizado, tudo que ele tinha feito, o novo líder que ele estabeleceu. E ele fala assim: agora vocês entram na terra e desfrutem. Amém. Não desfrutem só do caminho, mas desfrutem da terra e vivam o propósito de Deus para a vida de vocês. É isso. Deus transforma hoje homens em líderes extraordinários, deixando legados de transformação em várias gerações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.